Olá, estudante do 4º ano. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. Como você vem acompanhando, durante o período de isolamento social, estamos por aqui estudando temas da geografia. Na última aula, estudamos sobre o povo brasileiro. Dissemos que somos um povo miscigenado, temos em nossas origens, pelo menos a influência de 3 povos. Os indígenas que aqui viviam, os africanos que para cá foram trazidos e os portugueses, que foram os conquistadores do nosso território. Na aula de hoje, vamos estudar uma ferramenta utilizada pela geografia, que são os mapas. Os mapas, eles servem para que possamos conseguir observar e compreender melhor o nosso território, o nosso espaço geográfico. Então, na aula de hoje, eu te convido a comparar comigo diferentes tipos de mapas, identificando as suas características e reconhecendo por qual motivo que esse mapa foi feito. O que esse mapa pretende comunicar a quem faz a sua leitura. E vamos também identificar 2 elementos muito importantes que os mapas apresentam. Esses elementos são o título, aquela parte do mapa que nomeia e que nos explica o que ele pretende representar, e a legenda, que é essa tradução das cores e dos símbolos que existem nesse mapa. Vamos observar, então, 2 mapas? Lembra, o nosso objetivo é conseguir comparar mapas diferentes. Então, no primeiro mapa, lá em cima tem um mapinha do Brasil e diz assim: Brasil, divisão política. E você deve estar aí se perguntando, divisão política? Se você observa, aqui a gente consegue identificar as nossas 27 unidades federativas, ou ainda os nossos 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, nesse mapa é possível observar em letra maiúscula e em caixa alta o nome de todos os estados brasileiros, das unidades federativas brasileiras. Se você fizer um esforço, e eu sei que a qualidade não fica tão boa, mas é possível ver qual é a capital do nosso país, e está lá no Distrito Federal, Brasília. É possível identificar as capitais de cada uma das nossas unidades federativas. Então, se a gente olha Amazonas, vamos enxergar lá Manaus, Pará, a gente vai enxergar Belém, Minas Gerais, Belo Horizonte. Tem outras informações. Você deve estar observando um emaranhado de linhas. Algumas linhas são azuis e outras linhas são negras, são pretas. Essas linhas azuis, elas estão representando alguns rios. Algumas delas também estão representando o limite entre um estado e outro. Então, se a gente observa, por exemplo, o limite entre Minas e Bahia, esse limite, essa linha divisória, também está representada em azul. Aqui eu chamo a sua atenção que em alguns lugares essas linhas elas representam verdadeiramente rios. Muitos dos rios funcionam como limite entre um estado e outro. Então, o mapa aqui, ele traz muitas informações. É possível perceber o nosso litoral, é possível perceber o limite aí, uma área onde o Brasil é detentor dessa porção oceânica do território. Então, quanta informação! E de onde que eu estou tirando todas essas informações para serem transmitidas a você? Da legenda presente aqui no canto do nosso mapa. O que então que a gente pode observar? Acabei adiantando. A gente observa as 27 unidades federativas, que a gente comumente chama de estado, mas quando a gente chama de estado, a gente diz de 26 estados, porque o Distrito Federal
não é considerado um estado, o próprio nome já diz, é distrito. Quando você preenche lá um formulário na sua escola e aparece a UF, ele está dizendo daquela localidade, então da unidade federativa. Para quem não mora no Distrito Federal, né, ele está dizendo do estado. Para quem mora no Distrito Federal, a classificação se torna UF, então. Conseguimos observar as capitais, mas a gente conseguiu ver algumas outras informações. Vimos vias de acesso, vimos divisas entre as unidades federativas, mas vimos também divisas entre os países, entre o Brasil e os seus países vizinhos. Voltando aqui, a gente consegue perceber que o Brasil faz divisa com a Bolívia, com o Peru, com o Uruguai. Então, foi possível observar também essas divisas entre países e unidades federativas, além dos cursos d'água, né, os rios. Eu te convido, então, a analisar esse segundo mapa do Brasil. E, de novo, ele traz a informação principal que ele quer, né, apresentar a você. E aí ele diz assim, Brasil físico. E quando a gente fala de mapas físicos, ele podia ser só de Minas, ele podia ser mundial, né, ele podia ser um mapa mundi. Ele é o mapa que apresenta as formas de relevo daquela região que está sendo representada. Aqui no caso, a gente observa a representação das formas de relevo do Brasil. E eu te convido a observar a legenda que agora está acima aí, né, na nossa representação, e ela traz alguns números, e ele está chamando esse número de altitude. Quando a gente fala de altitude, esse conceito, né, a gente trabalha na geografia, eu considero o nível do mar como zero. Então, o meu zero, se a gente fosse colocar uma régua, por exemplo, seria o nível do mar. E a partir do nível do mar, eu começo a fazer a medição da altitude dessa região onde a gente está. De curiosidade, por exemplo, Belo Horizonte está a 750 metros de altitude quando a gente considera o Oceano Atlântico. Se a gente considera as praias do Rio de Janeiro ou ainda as praias do Espírito Santo, quando a gente se encontra na praia, se a gente pensar a altitude, a gente se encontra no 0 metro, né? A gente está no nível do mar. Então, aqui, eu te convido a observar que as áreas coloridas na tonalidade de verde, elas representam no mapa as áreas mais planas. Elas correspondem às áreas de planície. As áreas coloridas em amarelo mais forte e que vão seguindo a gradação até chegar num alaranjado, elas representam as áreas de planalto, as áreas mais elevadas, as áreas de chapada, dependendo da posição de ocorrência. O planalto ele acaba sendo nomeado como uma chapada. E a gente chega nas áreas mais elevadas, que são as serras, que, como você sabe, no Brasil a gente não possui montanhas. A nossa altitude não nos permite dizer que temos um país onde há ocorrência de montanhas. Então, quando a gente vai definir, por exemplo, Belo Horizonte, aqui da capital do nosso estado, Minas Gerais, a gente fala um conjunto de serras. Você já deve ter ouvido falar, quando você olha na paisagem, aquele monte de morros arredondados, a gente tem costume de chamar de mares de morros. O que a gente tem são algumas áreas elevadas, alguns conjuntos de serra, e nessas serras alguns picos. Se a gente quiser dar um exemplo que aparece no mapa aí no estado do Roraima, o Monte Caburaí, por exemplo, seria uma área mais elevada. E aí você deve estar observando nesse mapa também que há a presença dos rios. E aqui a gente não tem o contorno visível, tão visível de cada um dos estados. Mas o que sobressai aqui então são as formas de relevo e as bacias hidrográficas. E aí, se a gente pensa os rios, a legenda ela traz uma outra informação. Ela nos diz assim, olha, todas essas áreas que estão com marquinhas, que a gente chama de rachuras, elas são áreas no nosso país onde estão sujeitas à inundação.
E aí eu chamo a sua atenção, por exemplo, para a região do Pantanal, aí entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Olha como é que essa região tem a presença dos rios. Por estar em uma planície, na época de chuva, há o transbordamento desses rios. Tem outras áreas aí também onde a gente pode observar aí a ocorrência de possibilidade de transbordamento. Então, olha como que o mapa, através desse mapa, você consegue tirar grandes conclusões e aprofundar aí nos seus conhecimentos na geografia e nas características do Brasil. Então, o que a gente pode observar nesse mapa? A gente pode observar nesse mapa as principais formas de relevo do nosso país, mas conseguimos também observar rios, bacias hidrográficas, né? E quando a gente diz de bacia hidrográfica, a bacia hidrográfica é um espaço onde a gente tem um rio principal correndo, né? Esse rio principal tem vários outros riozinhos que o alimentam, que a gente chama de seus afluentes. Então, na formação do relevo, a bacia hidrográfica geralmente ela tem áreas elevadas, né? Que é o que a gente chama de divisores de água, onde a água da chuva, se ela cair naquelas áreas mais elevadas, elas são drenadas, ou seja, elas são levadas para dentro desse rio principal por meio dos seus afluentes, que vão acabar desaguando em outros rios. Então, aqui é possível a gente observar também as bacias hidrográficas. Quais os elementos desse mapa que nos permitiram fazer esse volume grande de considerações, esse volume grande de observações? Hoje, então, os mapas eles possuem 5 elementos principais. Hoje, a gente escolheu aprofundar sobre 2. Então, aqui, com todas essas explicações que conseguimos construir juntos, a gente analisou 2 desses elementos. O título, que é aquela síntese, é aquilo que a gente, quando a gente termina um texto, por exemplo, né, escrito, e aí pensando o mapa enquanto um texto, você traz para quem vai ler o seu texto a ideia principal. A mesma coisa faz a pessoa que elabora um mapa, que poderia ser eu, poderia ser você. Imagina que você queira fazer um mapa mental, ou seja, o mapa que você tem na sua cabeça sobre o trajeto que você faz da sua casa até a escola. E aí, quando você termina de construir essa representação, você dá um nome para aquela pessoa que você for entregar ou que você quiser mostrar a sua produção, ela consiga perceber o que você quis representar. Então, por exemplo, imagina que o título seria Da minha casa à escola. Poderia ser o seu título. O trajeto da minha casa à escola podia ser um outro título. Então, para observar esses 2 mapas, fizemos uso, então, da leitura criteriosa desse título. E fizemos uso da leitura da legenda, aquele instrumento que o mapa traz, que traduz para nós todos aqueles símbolos que ali dentro foram utilizados. Podem ser as cores, podem ser os pontos, podem ser as linhas e podem ser as rachuras. Aqui, então, para a gente fazer a nossa atividade, eu coloquei os 2 mapas juntos, porque se você se lembra, a nossa ideia é compará-los. E quando a gente compara 2 coisas, a gente pode identificar nessas 2 coisas semelhanças e a gente pode identificar nessas 2 coisas diferenças. Então, faremos isso. Aqui a gente vai ter um esquema para a gente fazer a apresentação do que a gente percebeu, mas antes da gente trazer a resposta, vamos tentar pensar juntos? O que esses mapas têm de semelhantes? Eles representam o mesmo lugar? O território que foi representado é o mesmo? Sim, é o mesmo. Estamos conversando sobre o nosso país. Estamos conversando sobre o Brasil. Isso é uma semelhança, então, que os nossos 2 mapas, eles trazem. Esses mapas, eles têm diferenças, talvez mais diferenças do que semelhanças. Se a gente pensa outra semelhança, os 2 têm título, né? O primeiro, divisão política, o segundo, o mapa físico. Os 2 têm legenda.
É claro que as legendas são diferentes, né? Porque eles representam temas diferentes, mas eles têm legenda. Tem outros elementos que estão representados porque a gente está tratando de um mesmo país aí, estamos tratando do Brasil. Então, vamos ver como é que ficou essa nossa reflexão aí dessa comparação? Então, o que eles trazem de semelhança? Já dissemos, representam o território brasileiro, apresentam título e apresentam legenda. O que o primeiro mapa quer representar para a gente com mais expressividade? A divisão do país em unidades federativas, ou seja, a divisão político-administrativa do Brasil. E isso a gente observa, se você foi muito atento aí, você percebeu que no mapa físico essa linhazinha está clarinha cinza, mas a intenção do mapa não é a representação das unidades político-administrativas. Então, ele utiliza mais linhas e símbolos, a cor ela aparece, você deve estar se perguntando aí, tá vendo? A cor ela aparece, mas alguns estados são coloridos de uma mesma cor. Por isso, a utilização do nome deles dentro do mapa. Então, o mais importante nesse mapa é destacar a unidade federativa, que foi escrita por extenso em caixa alta, o nome da capital, seja a capital do Brasil, Brasília, sejam as capitais de cada uma das unidades federativas. Ele quis representar os limites entre os estados e entre o Brasil e os seus países vizinhos. Em contrapartida, o nosso mapa físico, embora ele seja do Brasil, apresente título e legenda, a sua legenda ela foi feita de uma forma diferente, porque a intenção é representar um fenômeno que espacialmente ele se apresenta por área. Então a escolha foi a gradação de cores, que varia lá do verde até o alaranjado mais escuro, que você percebe que o verdinho representa as áreas mais planas e quando a gente chega no alaranjado, a gente está dizendo dos picos, das serras, das áreas mais elevadas. Então, um apresenta cores para representar fenômenos, o outro apresenta símbolos e linhas e até mesmo texto para apresentar um mesmo fenômeno. E aqui, para te apresentar, e eu acredito que você já tenha percebido e vai conseguir se lembrar aí, existem outras formas de representar as paisagens e os fenômenos na geografia. Os mapas pictóricos, eles são os mapas que chamam muito a nossa atenção e facilitam muito a nossa leitura. Então, esse mapa que eu trouxe aí, o mapa do Brasil na década de 1940, você vai observar nele que ele não tem esse rigor tão grande das convenções cartográficas. Porque, por exemplo, quando a gente viu o mapa físico, as cores do relevo, da altitude de um determinado país, elas são a mesma no mundo todo, para facilitar a minha e a sua leitura. No caso dos mapas pictóricos, você quer fazer uma representação através do desenho. Eles são verdadeiras obras de arte. Geralmente você encontra esses mapas em guias turísticos. Imagina que você está fazendo uma viagem e chega na cidade e pega o guia daquela cidade. Geralmente eles fazem a representação dos monumentos onde eles estão realmente no espaço através de desenhos. Então essa é uma outra forma de representação que a gente também pode lançar a mão e que historicamente na cartografia os mapas fizeram uso disso. Se a gente observa aqui, você percebe o rio Amazonas, você percebe algumas casinhas à margem desse rio, você percebe uma população indígena. É bem bacana que na região sul você percebe o desenho de uma árvore símbolo de lá, a araucária, né? O pinheiro do Paraná. Então, para você pensar que é possível representar também com desenhos. Então, na aula de hoje, você percebeu que, para interpretar um mapa, é preciso analisar os seus elementos. Demos preferência por analisar o título e a legenda.
Um mesmo território, ele pode ser representado de diferentes formas. Então, você, a gente pode fazer um mapa mental do que a gente pensa sobre aquele lugar. A gente pode fazer um mapa usando as convenções cartográficas padrão, ou ainda a gente pode utilizar os desenhos lá e fazermos mapas pictóricos. Os mapas são elaborados para transmitir a nós, aos seres humanos, uma informação. E como a tecnologia tem contribuído para isso? Como temos hoje em dia o espaço em nossas mãos quando temos acesso, por exemplo, à tecnologia do GPS. Então, aproveite o tempo e tente mapear o seu espaço. Eu deixo aqui um desafio. Tente fazer um mapa mental do seu trajeto da sua casa até a escola, para quando do retorno você possa compartilhar essa sua produção com seu professor e seus colegas. Até a próxima aula!